Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Alerta aos Adventistas. Parte 1. Se você fosse judeu 2 anos antes do Holocausto, e alguém te revelasse o que estaria por vir, você acreditaria? E se alguém te disser que serão aprovadas leis dominicais, você acreditaria? E se disser que essa lei está mais próximo do que você imagina, você acreditaria? A lei dominical está chegando a passos rápidos. Estamos preparados? Os movimentos que atualmente se desenvolvem, nos Estados Unidos da América do Norte, para assegurar à Igreja o apoio do Estado, determinam o rápido avanço da obra de engano de Satanás, ao este se preparar para o conflito vindouro. O vulcão está prestes a explodir. Enquanto Donald Trump luta para tentar construir um muro entre o México e os Estados Unidos, nos bastidores, Trump e os evangélicos estão se unindo para derrubar um muro muito mais importante. O muro da separação entre a Igreja e o Estado. Donald Trump está envolvido em uma gigantesca conspiração para devolver o poder à Igreja, de forma semelhante àquela que foi exercida pela Igreja Católica durante a Idade das Trevas. Nas eleições de 2016, o slogan do presidente Donald Trump era tornar os Estados Unidos uma nação grandiosa novamente. Observe. Eleições 2016. Hillary pela América. Fazer da América uma nação grandiosa novamente. Trump, o novo dono da Casa Branca. Para cumprir esse objetivo, de tornar os Estados Unidos uma nação grandiosa novamente, Trump quer contar com a ajuda dos evangélicos americanos. Por isso Trump está passando aos protestantes apostatados americanos o poder. Antes do Trump, os evangélicos não poderiam se intrometer no governo. Mas segundo os próprios evangélicos, Donald Trump está tirando as mordaças das suas bocas, que os impediam de falar. Observe o que eles vão dizer. E assim estamos usando a voz que Deus nos deu, e a mordaça está fora. A mordaça está fora. E não vamos voltar atrás. Amém. Obrigado, Donald Trump. Paula White, conselheira espiritual mais confiável de Donald Trump, disse: Nós estamos vendo que Trump está reconhecendo que a igreja tem perdido sua voz. E ele estudou a emenda Johnson. Um dia estávamos reunidos na casa do Trump e ele disse que gostaria de falar no púlpito da igreja. Aí o pastor Dobson disse: Não podemos fazer isso. E ele disse: Por quê? Ele foi realmente desafiado. Então ele olhou para cima e ele levou todos nós até a janela e olhando para baixo disse: Vocês estão vendo aquelas pessoas na rua? Eles têm mais poder com sua voz do que vocês para influenciar massas e milhões. Trump confirma o que ela disse. Eu estava na Trump Tower. Eu apontei para a calçada. Havia pessoas andando no circuito. Eu disse então: aquelas pessoas andando na calçada são mais poderosas do que vocês no clero. E isto não vai acontecer mais. Eles estão realmente sendo silenciados. Não podemos deixar isso acontecer. Somos informados pela profecia de Apocalipse 13, de que os Estados Unidos devem fazer uma imagem da primeira besta. Em Apocalipse 13, verso 12, diz: E exerce todo o poder da primeira besta, o papado, na sua presença, e faz que a terra, e os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Não perca este versículo. Há várias coisas que podemos notar aqui. A Igreja dos Estados Unidos, unida com o Estado, vão exercer o mesmo poder da Igreja Católica na Idade Média e irá forçar as pessoas a adorar o papado, guardando o domingo. Já foi prometido por Donald Trump, antes de ganhar as eleições, que ele iria dar o poder à Igreja Evangélica na América. Ele disse: Donald Trump prometeu acabar com uma separação entre a Igreja
e o Estado. Recentemente, ele disse: estou pronto para entregar o poder à igreja. Ele também disse recentemente que está devolvendo a voz para a igreja. Veja. Estamos devolvendo as vozes de nossas igrejas. Estamos devolvendo-as na mais alta forma. E o pastor Kenneth Copeland diz: Graças ao Senhor e a Donald Trump, podemos falar sobre essas coisas na igreja, no domingo de manhã. Para devolver voz à igreja, eles têm que estabelecer juízes na Suprema Corte que façam o que eles querem. Então Trump diz: Suprema Corte de Justiça, te digo o que você tem que entender. Algumas horas atrás, o Senado dos Estados Unidos confirmou o juiz Brett Cameron na Suprema Corte dos Estados Unidos. E ele se sentará, orgulhosamente, ao lado da justiça, para defender seus direitos sagrados. Em 6 de novembro de 2018, teve eleições para escolher novos senadores e juízes, nos Estados Unidos. Então Paula White e sua companheira fizeram uma campanha para o povo votar em seus juízes. Vejam o que elas disseram. Agora isso não é apenas para nós irmos votar, mas trazer outros eleitores para as urnas. Também alcançar o que foi essa promessa a Israel. Eu vou restaurar para você os juízes. Por favor. Eu estou implorando com você. Você sabe como o apóstolo Paulo lhe pediria. É como. Estou suplicando a você agora. Gene Young, escritor da Emenda dos 10 Mandamentos, no Alabama, diz o seguinte sobre o voto do dia 6 de novembro. E o mundo vai ficar de pé e assistir para ver como nós votamos naquele dia. O Alabama será o ponto zero da guerra cultural que testemunhamos no fim do Império Cristão Ocidental. E nós temos uma oportunidade como um povo, como um Estado, para se unir e mostrar ao mundo que queremos reconhecer a Deus, o Deus cristão, em que esta nação foi fundada. Paulo e Trump continuam falando dos juízes que eles querem na Suprema Corte, para aprovar suas ideias. Então temos que ter juízes justos nos Estados Unidos, juízes justos em todas as posições, e temos vagas para 170 e alguma coisa, e ele as fará passar. Ele fará. Suprema Corte de Justiça, isso é tudo o que você tem que entender. Precisamos de alguém naquela cadeira do Senado, que votará para podermos tornar a América grande novamente. Agende para sair e votar em Roy Moore. Você observou que Trump pediu para os evangélicos votarem em Roy Moore. Quem é Roy Moore? Donald Trump disse que Roy Moore iria ajudá-lo a fazer a América grande novamente. O juiz Moore é conhecido basicamente como o juiz dos 10 mandamentos. Moore queria que o Alabama fosse governado pelos 10 mandamentos. E em 2003, o juiz, Roy Moore, colocou os 10 mandamentos em um prédio do estado. Os tribunais federais ordenaram que ele retirasse o monumento, dedicado aos 10 mandamentos da repartição pública, que ele mesmo havia colocado na sala do tribunal. Em vez de reconhecer a separação entre a igreja e o estado, e retirar o bloco de granito de 2.400 quilos, ele recusou a remover o monumento, e preferiu abandonar o cargo. Os 10 mandamentos foi retirado da repartição pública, pois considera-se que tal monumento fere o princípio constitucional da separação da igreja e do estado. Isso gerou protestos por parte dos evangélicos, ficando a favor de Moore. Os evangélicos americanos disseram que foi uma injustiça, e que Roy Moore estava certo, e por isso Trump e os evangélicos queriam colocar Roy Moore como juiz do Senado dos Estados Unidos. Com a ajuda dos evangélicos, Roy Moore venceu a disputa principal em novembro de 2018, para juiz do Senado dos Estados Unidos. O braço direito de Trump, Steve Bannon, foi enviado para parabenizar Roy Moore, e disse:
Eu lhes disse ontem à noite que um voto para o juiz Roy Moore é um voto para Donald Trump. Quero agradecer a todas as boas pessoas do Alabama por apoiarem Donald Trump hoje, votando no juiz Moore. E você verá em estado após estado, de pessoas que seguem o modelo do juiz Moore. Após eleito o juiz Moore, disse: juntos podemos tornar a América grande. Ellen White, no livro O Grande Conflito, diz: a fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. A predição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta indica que a autoridade desta nação deve ser exercida, impondo ela alguma observância, o domingo, que constituirá ato de homenagem ao papado. O Grande Conflito, página 442. Ellen White nos diz que o poder religioso deve orientar e dirigir o governo civil. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil, que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja, para realizar os seus próprios fins. O Grande Conflito, página 443. Esta profecia de Ellen White começa a se cumprir nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump está sendo orientado pelos religiosos. Os jornais declaram como Donald Trump está sendo influenciado pelos evangélicos. Cristãos evangélicos nos Estados Unidos estão tendo uma influência direta na tomada de decisões do presidente Donald Trump. E os evangélicos afirmam: esta administração não apenas continuou a pedir nossos conselhos, mas eles frequentemente agiram de acordo com nosso conselho. A CBN News tem relatado frequentemente sobre o acesso inédito e sem precedentes entre os evangélicos e este presidente. Essa ligação foi além da entrada na política. O pastor Kenneth Copeland e outros pastores estão influenciando o presidente na tomada de decisões. Os jornais nos dizem: Kenneth Copeland agora tem uma linha direta para entregar mensagens de Deus ao presidente Trump. Kenneth Copeland, em uma entrevista recente, afirmou que os conservadores religiosos têm influência e poder que nunca tiveram até agora em presidentes anteriores. O que está ocorrendo agora nos Estados Unidos nunca ocorreu com presidentes anteriores. Esses pastores estão unidos com o papado, e seu objetivo são a imposição da observância do domingo. Com toda certeza, a imagem da besta está se formando nos Estados Unidos. Mas, o que é a imagem da besta? A imagem da besta é feita pela besta de 2 chifres, que é os Estados Unidos. E é uma cópia, ou imagem, da primeira besta, o papado. Quando a igreja primitiva se corrompeu, ela se afastou da simplicidade do Evangelho, e perdeu o Espírito e o poder de Deus. E, para que pudesse governar a consciência do povo, a igreja procurou o apoio do Estado. Disso, resultou o papado, a Igreja Católica, uma igreja que dirigia o poder do Estado, e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição dos que não lhe davam ouvidos. Nessa época, a Igreja Católica mandou matar milhões de cristãos. Ela tinha o poder do Estado. O mesmo acontecerá nos Estados Unidos. As igrejas já estão influenciando as autoridades civis para impor suas ordens e decretos. A igreja já está começando a controlar o Estado, portanto, a imagem da besta está se formando nos Estados Unidos. A imagem da besta é a união da igreja e do Estado. Observe essa profecia do livro, O Grande Conflito. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado, para que imponha seus decretos, e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. O Grande Conflito, página 445. Portanto, a imagem da besta é a união da igreja, como o Estado. Quando o Estado
passar o poder para a igreja irá forçar a obediência às regras e ordens da igreja, assim como fez o catolicismo na Idade Média. A primeira besta representa a Igreja de Roma, que na Idade Média era revestida com o poder civil, tendo autoridade para punir todos os dissidentes. A imagem, ou cópia da besta, representa o protestantismo dos Estados Unidos, unindo com o Estado, e tendo poder semelhante ao papado na Idade Média. Quando a igreja estiver totalmente unida com o Estado, ela terá a política na mão. E quem tem política, tem polícia. E quem tem polícia, manda, não pede favor. Qualquer atrevido que discordar das decisões da igreja, será impiedosamente perseguidos, presos e mortos. Para que venha a lei dominical, eles têm que acabar com a separação entre a igreja e o Estado. E a união da igreja e do Estado está acontecendo nos Estados Unidos. Antes de ser eleito, Donald Trump prometeu. Donald Trump prometeu acabar com a separação entre a igreja e o Estado. Depois de eleito, ele afirmou: "Estou pronto para entregar o poder à igreja." Antes do Trump, os presidentes dos Estados Unidos viam o perigo da união da igreja com o Estado. Veja o que disse Thomas Jefferson: "Erguer um muro de separação entre a igreja e o Estado é absolutamente essencial em uma sociedade livre." Veja outro presidente americano que compreendia muito bem a importância da separação entre a igreja e o Estado. James Madison, quarto presidente dos Estados Unidos, disse: "O propósito da separação entre a igreja e o Estado é afastar para sempre nestas praias a luta incessante que encharcou o solo da Europa com sangue durante séculos." Hoje o pensamento é outro, até de muitos adventistas, como Ben Carson. A Casa Branca está derrubando o muro entre igreja e Estado. Esse jornal mostra uma declaração de Ben Carson, que é secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano do governo Trump. Observe só o que Ben Carson disse. Ben Carson, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, e um devoto adventista do sétimo dia, descreveu o compromisso da separação entre igreja e Estado como lixo, motivado por politicamente correto. É incrível. Como pode um adventista do sétimo dia dizer uma coisa dessas? Em 1960, o presidente John Kennedy fez um discurso falando da importância da separação entre a igreja e o Estado. E após esse discurso, ele foi morto. Vamos ver o que ele disse. "Eu acredito em uma América onde a separação entre a igreja e o Estado é absoluta. Onde nenhum prelado católico diria ao presidente como agir, e nenhum ministro protestante diria a seus fiéis em quem votar. Onde nenhum servidor público solicita ou aceita instruções sobre políticas públicas do Papa, do Conselho Nacional de Igrejas ou de qualquer fonte eclesiástica." Agora veja isso. Donald Trump nomeia Rick Santorum para o Comitê Consultivo Católico. Observe o que ele falou sobre o discurso do presidente John Kennedy. Eu quase vomitei depois de ler o discurso de JFK sobre a igreja e o Estado. O pastor americano Rodney Howard Brown disse que a separação entre a igreja e o Estado é um lixo. Nos falaram da separação entre a igreja e o Estado, que é um monte de lixo. Eles dizem que a separação entre a igreja e o Estado é para impedir que o governo ponha o seu nariz na igreja. As pessoas nem sequer sabem a história deste grande país. William Barr, procurador-geral dos Estados Unidos, disse. O procurador-geral da Justiça, William Barr, responsabiliza o secularismo pelo declínio moral da nação. O que é o secularismo que ele está falando? É o princípio da separação do Estado das instituições religiosas. Aqueles que não aceitam a união da Igreja e do Estado são chamados de secularistas. Olha o que disse Jeff Sessions, do governo Trump. Jeff Sessions anuncia uma força-tarefa de liberdade religiosa para combater o secularismo perigoso.
uma força-tarefa para combater os secularistas. É o mesmo que dizer, para combater aqueles que não aceitam a união da Igreja e do Estado. Observou para onde estamos indo. Estamos no limiar de uma crise estupenda. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma profecia do livro O Grande Conflito. No capítulo 37, Ellen White nos avisou que isto estava vindo. Veja o que ela disse, com atenção. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tornar outro que não o que tem sido, defensor da liberdade religiosa. Mas, ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. O Grande Conflito, página 605. William Barr continua dizendo. William Barr quer trazer a lei de Deus para a América. O Procurador-Geral, William Barr, quer trazer a lei de Deus para a América. Uma lei cujo quarto mandamento não é o sábado, mas o domingo. Para eles o quarto mandamento é o domingo. Se Barr é católico, e ele quer trazer a lei de Deus para a América, e se para eles o quarto mandamento é o domingo, então claramente está falando sobre a santificação do domingo, como lei, na América em breve. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da Igreja, pela observância do falso sábado. Todos os que se recusarem a conformar-se, serão castigados pelas leis civis, e declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência, e ameaça com a ira divina todos os que transgridem os seus preceitos. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. O Grande Conflito, página 604. Agora é a hora para a América curar as feridas da divisão. Minha administração vai ficar lado a lado com os católicos norte-americanos para promover os valores que todos nós compartilhamos como cristãos americanos. Deus te abençoe. Deus abençoe os Estados Unidos da América. A formação da imagem da besta, ou a união da Igreja com o Estado, já começou nos Estados Unidos. O governo de Donald Trump está cercado por consultores religiosos que estão lhe orientando, e o Trump está fazendo o que eles falam, para fazer os Estados Unidos uma nação grandiosa novamente. Segundo eles, a lei dominical está chegando. Mas devemos esperar que isso aconteça para ficar prontos? Não. Deus nos livre. Nós devemos estar prontos agora. Se continuarmos adiando a preparação, o Senhor vai nos deixar de lado e perderemos nossa coroa. Continua. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.